Olá, começando agora na Web TV Lente Digital o nosso programa Raízes Online. Eu sou Yara Lúcia. Obrigada a todas e todos. Sejam bem-vindos. Olha, gente, hoje eu trago uma pessoa especial. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela é fotógrafa na rua, nas horas vagas. Já viu isso? Fotógrafa na rua, nas horas vagas. Nas horas vagas porque ela também é produtora, jornalista, militante feminista do LGBT, trabalhou na Rádio Verdes Mares. Chega, né, gente? Eu vou apresentar para vocês quem é essa maravilha. Vamos receber, com todo carinho, Priscila Baiman. Olá, Priscila. Oi, Yara, é um grande prazer estar aqui. Todo esse currículo aí que você falou, eu estou aqui para tentar agregar ao máximo no que eu sei, no que eu vivo, dentro da minha vivência, dentro da minha vida. E também é uma troca, né? Tudo que a gente for falar aqui, você também pode me ensinar até numa pergunta simples e eu posso responder. E eu estou aqui para tirar um pouco das dúvidas e o que mais vocês quiserem saber sobre a minha causa. Nós, da Raízes Online, agradecemos a sua presença. Graças a Deus eu consegui uma vaguinha na sua agenda. Ô, mulher difícil, gente. Mas vamos lá falar da vida mais importante, como ela falou, das experiências da vida que ela teve. Priscila, vamos falar sobre o feminismo e o ativismo LGBT. Feminismo, eu estudo já há alguns anos, né? Quando eu entrei na faculdade em 2012, eu já entrei com essa concepção feminista, porque eu acho que o feminismo, de fato, ele começa dentro de casa, você começa a questionar algumas coisas, com a estrutura familiar já é algo a ser questionado, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, misógina. Então, eu sempre, desde muito nova, eu questionei muitas coisas, a figura do papel do pai, o papel da mãe, e aquela submissão que eu sempre achava meio estranha de ver a vivência da minha mãe. Então, eu acho que o feminismo mesmo ele começa dentro de casa, a partir do olhar que você tem para a sua mãe, para a sua avó, para a sua tia. Por que a sua mãe está sempre limpando, está sempre cuidando do marido, está sempre cuidando do seu irmão, enquanto você... tudo bem que ela cuida enquanto mãe, mas você aprende junto com ela também cuidar de outros homens. Então, isso eu comecei a questionar desde muito cedo. E aí, com a minha teimosia, eu fui a fundo, né, dentro do movimento, fui a fundo, fui atrás de pesquisa, fui atrás de ler, e fui entendendo o meu lugar no mundo enquanto mulher feminista. Então, hoje eu me declaro, de fato, uma mulher feminista, e recentemente, né, que eu assumi o meu papel de mulher lésbica também na minha vida, e sou militante LGBT na causa, né, digamos, relativamente nova, uns 4, 5 anos que eu me assumi enquanto mulher lésbica, né? Mas o feminismo ele atravessa o movimento LGBT, porque a gente tem o L, de mulher lésbica, a gente tem as pessoas bissexuais, a gente tem as pessoas trans, né, que são as pessoas que têm uma expectativa de vida aí de 35 anos, porque, para além uma pessoa, vamos supor, uma mulher trans, além de ser mulher, é uma mulher trans, então ela sofre o dobro, o triplo, e se você for somar isso, for uma mulher negra e trans, ela vai ter ainda mais... Triplica o preconceito, né? Exatamente. Então, a gente tem que, enquanto militante feminista e militante LGBT, a gente tem que ter essa responsabilidade social de entender aquela problemática de... a gente tem que entender que as pessoas negras do nosso país, do nosso estado, de Fortaleza, são pessoas extremamente... sofrem racismos todos os dias, o racismo estrutural está aí para provar, né? E aí, quando você bota uma mulher negra e uma mulher negra LGBT, então você já vai somando essas dores e a gente tem que ter essa responsabilidade social junto com essa mulher. Então, assim, por exemplo, dentro do meu trabalho, não tem como dissociar jornalista, militante, não tem como. Eu sempre busco a inclusão, né? A informação de qualidade, trazida com a informação das pessoas que são menos ouvidas, eu trago para o centro. Eu acho que é a minha responsabilidade social enquanto profissional também. Então, assim, perpassa junto da minha trajetória de vida enquanto mulher
lésbica, enquanto mulher jornalista, enquanto mulher feminista. Então, acho é o meu papel. Eu sou mulher branca, eu sou privilegiada, eu sou classe média, eu nunca passei fome, mas é importante a gente ter, no mínimo, essa noção do outro. Então, o feminismo ele me abriu muitas portas e me abriu muitos olhos para isso. E o feminismo interseccional abriu ainda mais, porque o feminismo ele não pode ser só branco, ele tem que ser necessariamente negro, ele tem que ser necessariamente respeitoso com os povos indígenas também, porque existe também outras mulheres nesse grupo e mulheres que, inclusive, são uma porcentagem muito maior do que eu, mulher branca. Então, eu acho que o feminismo, o movimento LGBT e a minha profissão também, quando eu carrego isso, essas três coisas, é algo que me contempla, me transborda, e eu tento, ao máximo, ajudar as pessoas, dar voz a essas pessoas, dar visibilidade a essas pessoas que não estão sendo vistas. Você faz um resgate também, porque quando você reporta o seu passado, né, que não é diferente de muitas e muitas mulheres que aprendem a cuidar dos homens. Eu também questionei isso, mesmo sendo uma mulher negra, o preconceito batendo e o racismo na nossa cara. Eu discriminei, eu fui entender por que os homens eram tratados em diferencial. Tanto é que eu criei os meus filhos homens para fazer o mesmo serviço que as mulheres. Por que eles não têm que fazer? Tem duas pernas, dois braços, normal, qual o problema? Não é? Porque é homem. E isso dá uma conexão muito diferente, você ser diferente na sociedade. Né? Então, você é diferente porque está contra aqueles tabus, aquelas formas de ser. E daí vem o preconceito de quem aceita e de quem não aceita, e eu ainda enfrento o racismo. Eu entendo muito bem essa sua vida. Mas eu queria saber assim, você disse que é da classe média, né? E você nunca passou fome, então você não teve essa experiência que nós já passamos. Mas, mesmo assim, você dá de cara 24 horas com preconceito e o racismo, não dá, não? Como é que você vive com isso? A nossa sociedade, estruturalmente, ela é racista. Eu tenho pessoas negras na minha família, eu tenho pessoas racistas na minha família ao mesmo tempo. Então, assim, os casos de racismo que eu presenciei desde pequena, por exemplo, minhas tias que têm essa questão do sangue puro, que eu acho isso uma aberração, é uma coisa absurda. Outra coisa absurda na sociedade. É absurda que chega meu corpo treme assim de ódio, sabe? Absurda. Se meu corpo treme de ódio, imagine para as pessoas negras, né? Porque imagine, então, é viver na pele literalmente, né? Então eu, por exemplo, eu até costumo dizer que eu tenho grandes amigos negros que me ensinam todos os dias a não ser racista, porque a gente não é só para combater o racismo, a gente tem que ser antirracista. A gente não pode aceitar de nenhuma maneira a questão racista. Tipo, se eu vir uma pessoa sendo racista, não é só chamar atenção. Tipo assim, é repudiar mesmo, é expulsar. Porque a raiva que a gente carrega assim de gente racista não é só uma coisa passada de pano. A gente tem que acabar, eliminar o racismo. É crime inafiançável. Então, eu, como mulher branca, classe média, é mais do que minha obrigação. Enquanto militante, enquanto ativista, dessa causa aí, bloquear qualquer tipo de preconceito com as pessoas negras, porque é uma responsabilidade social que eu não vivo, mas eu tenho empatia o suficiente e tenho responsabilidade o suficiente para saber que essas pessoas sofrem muito mais do que eu. Eu acho muito importante você falar isso, porque, como você mesmo disse, você tem negros na família. Então, você é uma afrodescendente, né? Da pele branca, da sociedade da classe média, mas você tem a descendência. Então, quando a pessoa vem e fala sangue puro, é para tremer mesmo na base. Porque eu queria achar aqui no Brasil alguém de sangue puro. Né? Aí eu baixo minha cabeça. Mas você falou também de um outro fator importante, que era a inclusão. Então, sabemos que as políticas afirmativas para o tópico inclusão está longe de contemplar o segmento LGBT. Então, conta para nós como está atualmente e o que poderia melhorar essa situação, que também é de tremer na base. É de tremer na base. E aí, a gente avançou um pouco, não vou dizer que é muito, não tenho o que comemorar muito, mas a gente avançou um pouco em relação, por exemplo, à criminalização da LGBTfobia, né, no STF em 2019, mas ainda falta muito. Eu costumo dizer que o machismo e a misoginia, ele também ultrapassa
as barreiras do LGBT, porque o LGBT ainda existe mulheres, né? Então, a gente até brinca do movimento, é o LGBT, o L é minúsculo, o G é gigante, o B é questionado o tempo inteiro e o T está morto. Então, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, assim... Essa é a realidade. Então, não tem o que comemorar. Eu acho que a gente está em anos sombrios, pandemia, um presidente extremamente... Eu não preciso nem dizer, né? Ele é indiscutível. Isso, indiscutível. E eu acho que políticas efetivas para a população LGBT, elas não têm que ser só paliativas, elas têm que ser definitivas. Porque o Brasil ele tem centenas de milhares de pessoas LGBT que têm família, que têm casa, que têm filho, que adoece, que passa por necessidade, que, inclusive, por exemplo, as pessoas trans, elas não têm direito à moradia, elas não têm direito ao trabalho, elas estão sempre à margem, ou elas são cabeleireiras, ou elas vão para a prostituição. Não tem uma outra opção para elas, se não ser isso. É isso que eu estava querendo saber. Priscila, é complicado quando você, por exemplo, quer honestamente viver num país em que não tem opções de profissão. A profissão, só cabeleireiro? Não tem outra coisa que pode ser feita? Ele não pode ingressar numa universidade? Inclusive, como você, uma jornalista, não pode ser feita outra profissão? Pode e deve, né? Meu sonho daqui a 10 anos, por exemplo, espero que aconteça, ou 5, não sei, é ver mais pessoas trans, mais pessoas negras dentro das universidades, dando aulas, sendo juiz, sendo professor, sendo arquiteto, sendo advogado, pessoas que são pessoas como qualquer outra, que tem um direito fundamental de ir e vir, tem direito à segurança, à moradia, a uma boa alimentação, e são pessoas extremamente estigmatizadas e marginalizadas, né? Exato. E aí, é um fato importantíssimo isso. Eu também sim. sonho. Sonhamos as duas. Sim. Não, vamos realizar? Será que tem algum meio para realizar esse sonho? Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui tentando, né? No meio da comunicação, porque eu acho que é o melhor caminho para fazermos alguma coisa. Agora, então, vou cutucar a sua profissão. Sendo jornalista e produtora, você pode me dizer no que marketing político contribui para a população LGBT? Contribui quando você informa para educar. As palavras por aí são palavras muito difíceis, não chegam, de fato, à grande maioria da população, porque tem muita gente que dificulta a linguagem, e eu acho que o meu desafio, enquanto jornalista, com toda essa responsabilidade social, é destrinchar, é decodificar todas essas coisas difíceis e transformar em fácil. Não tem como eu pegar um feminismo que fala difícil se ele não vai atingir a Dona Rosa lá do Quitino Cunha. Se ele não vai atingir a Dona Maria, líder da Associação dos Pescadores, lá da Sabiaguaba. Se esse feminismo que eu defendo não atingir essas pessoas, ele está falhando. Então, a minha comunicação, aliás, a nossa comunicação, a comunicação do marketing político, seja ele qual for, ele tem que informar para educar, é um serviço. Por ser um serviço público, a gente tem que informar da melhor maneira possível, clareza possível. Por exemplo, políticas públicas para as pessoas LGBTs de Fortaleza. Se sofrerem LGBTfobia, elas vão para onde? Se sofrer algum tipo de violência, eles vão para onde? A Lei Maria da Penha abrange os LGBTs? Eu ia perguntar isso a você. Né? Porque delegacias que atendem, né? Por exemplo, delegacias que lutam contra o racismo. Delegacias, eu acho que eu estou forçando, porque eu conheço só uma, por enquanto. E, para vocês, aonde vai recorrer? Exato. A prefeitura ela tem a Casa Janaína Dutra, né? Casa de Acolhimento Janaína Dutra, que, inclusive, oferece alguns serviços jurídicos, psicológicos, de encaminhamento para essas pessoas que sofrem esse tipo de violência. Mas eu acho que a maioria dos LGBTs não conhecem o espaço Janaína Dutra. Exato, estamos aqui para divulgar exatamente isso. Exatamente. Fale sobre isso, Priscila. E a gente, enquanto da comunicação, a gente sabe da informação e como é que a gente vai passar essa informação. Quem é da periferia, por exemplo, uma mulher trans, um homem trans, vai precisar de denunciar alguém,
falar que sofreu alguma violência, algum discurso de ódio, vai recorrer a quem? Porque essas pessoas já não são ouvidas. E quando são humilhadas no meio da rua, quando são perseguidas, elas vão para onde? Elas podem gritar por quem? Quem vai ouvir esse grito? Então, assim, é como eu falei, as políticas públicas efetivas, elas existem, mas elas precisam ser amplamente divulgadas e amplamente intensificadas em todos os bairros, em todas as comunidades, principalmente as comunidades mais pobres, porque a gente sabe que o índice de violência é como se fosse subnotificado, não a notificação oficial, pelo menos até onde eu sei, né, enquanto militante feminista. Então, assim, a comunicação, a informação, ela precisa chegar a todas essas pessoas. A gente tem um aparato ainda que está sendo planejado, né? O governo do estado também tem alguns, eles ajudam de alguma forma também, mas eu acho que precisa ter mais e precisa ser mais bem divulgado da melhor maneira possível. E, assim, como a gente vive nessa bolha de internet, às vezes a gente acha que a internet é o que basta. Mas não só. A gente tem que entender que algumas pessoas não acessam o celular, não acessam a internet, mas acessam o rádio, acessam a TV, acessam um vídeo que o sobrinho mandou do Zap. Então, essa linguagem vai chegar como? Ela tem que ser difícil ou tem que ser fácil? Né? Onde você citou como vamos fazer essa comunicação, foi esse o nosso interesse quando perguntamos sobre o marketing político, para a presidente da Associação dos Pescadores lá em Sabiaguaba. Vamos que ela não tem celular, não tem internet? Lá em Sabiaguaba não pega, mas pega a TV, como você citou, mas pega o rádio. Nós temos que unir as forças de todo o meio de comunicação e comunicar, como você disse, ninguém conhece quase o Janaína, que eu já sei que há muito tempo, que não, eu não estou na prefeitura, também estive, mas as outras pessoas precisam saber disso. Foi essa a nossa preocupação. Por isso a gente perguntou a você. Então, você sugere o que além de todo esse sistema, esse aparato de comunicação que nós citamos? Eu sugiro intensificar. Eu acho que a comunicação, acima de tudo, ela tem que ser integrada. Né? Ela tem que falar com ela tem que falar com o maior número de pessoas das diferentes formas. Seja no rádio, seja na televisão, TV aberta, que eu estou falando. Seja a partir de panfletos, seja a partir de rádios comunitárias, seja a partir até áudios do WhatsApp, para você ter uma noção. As pessoas, às vezes, se informam a partir de áudios do WhatsApp enviados por correntes. A gente recebe muita fake news. A gente pode fazer o papel inverso. Enviar informação real, de qualidade, simples e direta, para essas pessoas acessarem. Porque muitas pessoas, por exemplo, ainda não sabem ler. A gente pensa que está todo mundo sabendo ler, e não sabem. Ainda tem isso. O índice de alfabetização, eu acredito que nem diminuiu e nem aumentou. O que você acha? Com essa pandemia? Com essa pandemia, as pessoas, eu acho que estão meio que encruando, assim, sabe? Às vezes, o excesso de informação faz com que elas não queiram mais ver nada também. Tem essa discrepância aí, sabe? Quanto mais você sabe, às vezes, da informação, você fica tão, eu costumo até dizer, infoxicado de informação, né? Mistura informação com intoxicação, que as pessoas, não quero mais ver isso, não. Chega de notícia ruim. E aí, quando chega a boa, as pessoas ficam achando que, cansativo. Fake news, né? Isso não é verdade, né? A dúvida que é a nossa preocupação. Eu acho que para combater a fake news nesses meios alternativos, justamente é trazer a informação mais simples e direta, rápida, e de qualidade. Porque eu acho que a informação pequena, não necessariamente ela é simplória, sabe? Eu acho que tem que intensificar, eu acho que tem que ter uma movimentação da sociedade civil, dos órgãos públicos, de incentivo a educar essas pessoas, até em terminal de ônibus. Quando você está ali numa viagem no ônibus, aquela telinha ali já pode informar de alguma forma. Então, tanto falado quanto ouvido. É importante isso também. E também a linguagem dos sinais. A gente tem que entender que essas pessoas existem. A inclusão, novamente, né, Priscila? Exatamente. A inclusão, que os menos favorecidos, os excluídos, né, e todo o pessoal que ainda não conseguiu ser ouvido nos seus gritos de dor, tem que saber comunicar, tem que passar para eles também. Isso. Eu acho que, claro, todo mundo fala da educação. Eu não discordo absolutamente. A educação é o primor, né?
Mas a informação, eu tenho a impressão, para mim, que vivo na comunicação, que venho nessa vida há anos, o ser humano peca por falta de informação. Né? E por falta de comunicação, a informação não chega. Então, nós somos, eu acho que, o outro braço, né? A comunicação, a educação é o braço direito, mas nós somos o esquerdo. E, para poder chegar onde queremos, Priscila tem chão, né? Agora, você me diz, na sua concepção, a política atual da nossa capital Fortaleza, me diz o que nós podemos contribuir, o que ela tem contribuído, tem ajudado a população inclusa, não inclusa. Né? É uma gestão nova, né? Uma gestão que já pegou a parte do prefeito Alberto Cláudio, que fez, na minha concepção, um bom trabalho também dentro dessa parte da inclusão, com a questão da mobilidade também. Muitas pessoas hoje andam de bicicleta. E eu não estou falando só do Rico, do Meirelles, não. Estou falando da pessoa que sai do Antônio Bezerra, do Padre Andrade, da Sapiranga, e precisa se locomover de bicicleta. Elas têm esse acesso. Então, eu estou pegando um exemplo, um recorte, para mostrar que é possível, que a prefeitura conseguir incluir essas pessoas. Né? Alguns espaços, por exemplo, na Nova Beira-Mar, ali na Moça Tabosa, tem outros espaços também que estão sendo reformados, que tem a questão da rampa. A minha mãe hoje é cadeirante, e eu sei disso assim, todos os dias. Eu preciso... O meu desafio hoje, no meio da rua, vamos supor, medo de ser estuprada, se eu for andando. A minha mãe, o desafio dela, que é mulher, o medo dela é de ser estuprada e também de cair numa calçada, porque não tem como passar. E a prefeitura ela tem feito esse trabalho cuidadoso nesse sentido de aqueles pontilhados para as pessoas cegas, né, poderem caminhar de forma mais segura. Na calçada, né? Na calçada, as pessoas cadeirantes. Eu acho que essa concepção de inclusão já existe. Então, a semente já existe, sabe? Eu acho que a sociedade civil ela tem que cobrar mais. Principalmente na periferia. Principalmente. Pois é esse nossa preocupação, Priscila. E, para isso, nós trouxemos você até aqui, para informar, para comunicar o que a prefeitura está fazendo, que é muito importante isso. A inclusão está sendo atendida de uma forma devagar? Sim, está sendo atendida. De uma forma que não chegou para as pessoas que deveriam estar sabendo, nós estamos aqui preparando para isso. Então, Priscila, eu fiquei muito feliz de você ter vindo, conseguir. Eu vou lhe deixar agora para você despedir do pessoal. E eu vou pedir para um dia você voltar, se Deus assim permitir, você também, né? Sim, pode deixar. Eu queria deixar uma mensagem, né, de solidariedade, primeiro, para as pessoas que sofrem e estão sofrendo ainda com a pandemia. É uma coisa muito, muito maléfica. Mais de 500 mil de pessoas faleceram no Brasil, mais de 500 mil de famílias em luto, né? E a gente sabe, por exemplo, que a primeira mulher que faleceu de Covid no Brasil foi uma mulher negra, empregada doméstica. Então, isso quer dizer muito da nossa sociedade. Porque a empregada doméstica negra ela não teve a opção de se isolar. Ela teve que trabalhar, porque como é que ela vai botar a comida na mesa? Tem que trabalhar, tem que levar o pão, né, para casa. Então, dentro desse recorte, eu deixo essa mensagem de reflexão e de luta, porque não são só palavras bonitas que mudam a sociedade. A gente precisa de ação. A gente precisa de atitude, a gente precisa entender que o país é um país racista, é um país machista, é um país misógino, e a luta é todos os dias, é de dentro de casa para fora, é das nuances de dentro de casa, daquela violência velada, acobertada, para fora. Porque se a gente não começar da raiz, como é que a gente vai podar a árvore lá em cima se a gente não conhece nem a raiz? Né? Eu faço essa reflexão. Então, eu deixo primeiro essa mensagem de solidariedade, essa mensagem de luta, porque as pessoas precisam lutar todos os dias. E assim como tem pessoas ruins, que a gente sabe, que espalham notícias ruins, espalham notícias falsas, tem as pessoas boas. Eu acho que a gente tem que se fixar e passar a se acostumar também nessa pontinha de esperança, dessa bondade que pode existir no outro, e somar forças. Porque eu acho que o mal social, aquele mal que exclui, que degrada, que violenta, que repugna, enfim, é um mal que pode ser combatido com muitas vivências, muitas lutas e lutas genuínas. Eu acho que isso é
é fundamental para a gente dar início e continuar lutando para que a gente consiga ainda mais emancipação política, emancipação de direitos de vir, direitos da mulher, direitos LGBTs, direito da pessoa negra, com mais cota, com mais concurso, com mais responsabilidade social. Com mais contribuição. Então, nós vamos terminar o nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Termino com a palavra atitudes, que foi um dos fatores muito bem vedado aqui conosco, né? E termino a todos vocês muito obrigada pela atenção. Até a próxima vez. A minha palavra continua Umbutu. Boa noite.